Olá a todos, voltamos hoje para dar continuidade ao estudo do direito das sucessões, dando continuidade aí à questão da sucessão legítima. Nós vimos no vídeo passado até a sucessão do cônjuge, e hoje iremos ver a partir da sucessão dos colaterais, como fica a sucessão dos colaterais, eles vão herdar, não vão herdar, são necessários ou não. Então, siga conosco nos estudos, sempre com o código na mão. Os colaterais, como fica a sucessão dos colaterais? Então, os colaterais, eles são a última classe e ordem, né? A quarta classe de sucessão, e eles vão suceder só se não tiver mais ninguém antes deles. A gente pode dizer que é o último herdeiro, né? E aí a gente já faz uma observação. Diferente do Código Civil de 1916, o Estado ele não é herdeiro, ok? Ele tem os bens retornam ao Estado apenas. O Estado não é herdeiro, né? No Código 16 ele era visto como herdeiro, podia até concorrer. Hoje no Código Civil de 2002, não. O Estado só vai receber os bens se ao final não tiverem herdeiros legalmente dispostos, né? Seja por sucessão legítima ou seja por sucessão testamentária. Vamos lá ver. O primeiro artigo que a gente vai analisar é o 1829, onde fala da sucessão legítima. Então ele fala, defere-se na seguinte ordem. E lá no inciso 4º constam os colaterais. Então, no inciso 4º, os colaterais são os últimos, né? Por isso que a quarta classe, a última classe de sucessão. Lembrando que os colaterais, eles não são herdeiros necessários, são herdeiros facultativos, ou seja, eles vão herdar caso aqueles três anteriores, né, ascendentes, descendentes e cônjuge, não existam, né, já forem falecidos, pré-mortos, e ele não tenha deixado testamento. Então, se eu falecer, não tiver ascendente, descendente e cônjuge ou companheira, eu posso deixar todos os meus bens para um colateral? Pode. Okay? Assim como eles também eles podem ser completamente esquecidos no caso de um testamento. Por quê? Porque eles não são herdeiros necessários. Vamos lá, continuando. Lá pelo artigo então 1839, se não deixou cônjuge, se não deixou sobreviventes, serão chamados os colaterais até quarto grau. Então lá no artigo 1839 fala, se não houver cônjuge nas condições estabelecidas em 1830, serão chamados a suceder os colaterais até quarto grau. Lembrando que quarto grau são os primos, né? Os colaterais que a gente olha, quarto grau é primo, né? Aquela máxima, primo primeiro, primo segundo. Isso é uma questão informal, isso é uma questão cultural, porque juridicamente, primo, ele é herdeiro de quarto grau, ok? O primo primeiro, juridicamente, é parente de quarto grau. O primo segundo é parente de quinto grau, né? Inclusive pode até casar com o primo. Muitas famílias, né, têm essa vinculação com os primos, mas o primo, ele é o último a herdar, pode casar com o primo segundo, então, que é quinto grau, nem parente mais é, ok? Quais são as regras de sucessão dos colaterais, né, ou transversais? Como que é feito? Então são algumas regrinhas que a gente vai analisar cada uma dessas regras para a gente compreender como é feito isso e como eu descubro, né? Vai ser para o tio, vai ser para o irmão, vai ser para quem? Quem vai receber essa herança na ausência de um cônjuge ou um companheiro ou companheira sobrevivente? Vamos ver. A primeira regra é a regra de 1840. Então a primeira regra dos colaterais está lá no artigo 1840, que os mais próximos eles afastam, né, os mais remotos, salvo o direito de representação dos filhos dos irmãos. Então vamos lá. Primeiro, com relação à representação, nós já vimos no vídeo passado, então não lembra, volta lá no vídeo passado de sucessões que a gente fala sobre direito de representação. Representação só no caso dos filhos dos irmãos, que são colaterais em segundo grau. Lembra, a gente sobe na árvore, primeiro grau, pai, e aí depois desce para o colateral, irmão. Então, o irmão é segundo grau.
Terceiro grau vão ser tios e sobrinhos. Quarto grau, o primo. Então, os mais próximos excluem os mais remotos. Então, vamos entender esse. A pessoa faleceu e deixou 2 irmãos. Então, e só esses 2 irmãos. Não tinha cônjuge, não tinha ascendente, não tinha descendente, tinha 2 irmãos. Então aqui a gente vai ter uma divisão, regra de metade para cada irmão. Só que no caso do irmão, se um desses irmãos for pré-morto, ou seja, quando a pessoa morrer, né, quando eu morrer, se um dos meus irmãos já era morto, aqui, se ele deixou descendentes, vai ter representação, ou seja, os sobrinhos eles vão herdar como se esse estivesse vivo, então vai herdar a parte desse. Então, 2 irmãos, 50% para cada um. Um é pré-morto, tinha 2 filhos, então cada um dos filhos herda 50% dos 50%. Então aqui nesse caso, um irmão vai herdar 50%, um sobrinho 25%, o outro sobrinho 25%. Então os mais próximos excluem os mais remotos. Não tem nenhum irmão, então vai para a próxima classe, vai ir tios e sobrinhos, ok? Segunda regra, se tiverem irmãos bilaterais junto com irmãos unilaterais, como que fica? Então, foram 3 filhos, ok? Vamos pensar aqui, 3 filhos. Morreu, já está morto, não tem mais ninguém, não tem ascendente, não tem descendente, não tem filhos, então são 3 irmãos. O irmão do meio, ele falece. Esse irmão é filho do pai e da mãe desse irmão. Esse irmão é meio-irmão, ou seja, só é filho do pai dele. Como que fica essa divisão para esses 2 irmãos? Eles vão receber a mesma quantidade? Não. O irmão que é bilateral, ou seja, é filho do mesmo pai e da mesma mãe daquele que morreu, ele vai receber o dobro do filho unilateral. É só você pensar, como há um pai comum, ele vai receber a herança referente a um pai comum. Como tem 2 pais comuns, ele recebe o dobro, porque tem 2 pais comuns. Okay? Então, nesse caso, o irmão unilateral herda 33% e o irmão bilateral ele herda 66%. Por quê? Ele herda o dobro desse daqui. Aí, se tiver vários irmãos, como é que fica essa questão? Tem 5 irmãos, né? São 3 bilaterais e 2 unilaterais. Como que eu faço essa conta matemática? Eu vou ter que fazer uma equação. Tá? Você vai dividir o total por, vamos considerar aqui, esses 3 unilaterais, esses 2 bilaterais. X mais x mais x mais 2x mais 2x. Então soma tudo e divide pela herança. Uma equação matemática. Né? Advogado tem que saber também, advogado, juiz, operador de direito tem que saber matemática. Então, nesse caso, a herança seria dividida, né? O total dividido por x mais x mais x mais 2x mais 2x. Então, aqui você tem 2, 4, 5, 6, 7. Então, esses aqui vão ficar com uma 7ª parte e esses aqui vão ficar com 2/7 cada, ok? Porque o dobro desses irmãos aqui. Entenderam? Tranquilo? Irmãos neutrais e irmãos bilaterais. Vamos lá. Essa regra, Guilherme, quando eu analiso a primeira vez, eu penso, mas filho é tudo igual. E o princípio da igualdade entre filhos, princípio constitucional, o princípio da igualdade, essa regra não seria inconstitucional? Aí há uma divergência, né, doutrinária, mas a jurisprudência já resolveu essa questão. Então, a gente tem de um lado, né, uma doutrinadora de peso aí, alegando a inconstitucionalidade, Maria Berenice Dias. Ela é a grande defensora dessa igualdade, né, uma autora vinculada à questão da dignidade da pessoa humana de uma forma bem forte. Então, ela sempre defende essa igualdade de direitos.
ela entende que seria inconstitucional. E na contramão, né, desse entendimento, nós temos Zeno Veloso, José Fernando Simão, nós temos Flávio Tartucci e o próprio STJ entendendo pela constitucionalidade dessa questão. Então a gente tem aí um julgado importante do ministro Paulo de Tarso Sanseverino de 2013. Vou colocar para vocês aí o recurso especial. E aí só um dizer pequeno, né, tirando lá de dentro dessa decisão, onde ele diz: os irmãos bilaterais, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, recebem o dobro do que couber aos filhos só do pai ou só da mãe. Okay? Então é isso aí, pacífico já na jurisprudência, inclusive do STJ. Okay? Vamos lá. Terceira regra. Qual que é a terceira regra? Concorrendo irmão bilateral, herdarão em partes iguais os irmãos unilaterais. Então, se não tem irmão bilateral, isso é uma regra meio óbvia, né? Está lá no artigo 1842. Se você só tem irmãos unilaterais, eles vão herdar todos a mesma cota-parte. O contrário também se aplica. Se você tem só irmãos bilaterais, cada um vai herdar aí a mesma quantidade. Então, não tem por que você diferenciar se todos são irmãos da mesma classe, todos são bilaterais ou todos são unilaterais. Vamos lá. Quarta regra. Não havendo irmãos, o próximo são os sobrinhos. Lembrando que o sobrinho pode herdar como se irmão fosse, se tiver algum irmão, ele pode herdar por representação. Mas se todos os irmãos forem mortos, herdam os sobrinhos, ok? Então, não havendo irmãos, herdam-se os sobrinhos, e o sobrinho vai na mesma regra do irmão. Tá? Então, os sobrinhos, eles dividem todos os sobrinhos o mesmo valor. Se tiverem sobrinhos unilaterais e sobrinhos bilaterais, eles também, os bilaterais, vão herdar o dobro dos unilaterais. Tá? Se forem só unilaterais, eles vão herdar todos em pé de igualdade. A mesma regra, essa regra ela vale para todas as classes, ok? Quando você tem unilaterais e bilaterais. Então, não havendo irmãos, herdam os sobrinhos. Não tendo sobrinhos, herdam os tios, ok? Então, não tendo sobrinhos, vão herdar os tios. Então, aí segue a mesma linha de pensamento, ok? Por fim, a observação aí, não havendo tios, né, havendo sobrinhos, havendo outro colateral, e aí a gente lembra lá do primo, né, o primo primeiro, que é herdeiro, mas herdeiro facultativo, existindo mais do que um primo, né, como é que fica a divisão? A lei é lacunosa nesse sentido, e aí a doutrina ela utiliza lá o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né? E aí a gente faz aí por princípios gerais do direito, a questão da equidade. Então ali também todos eles vão dividir pelo mesmo número. Então quantos primos tem? 20 primos, então divide por 20, ok? Então ali vão seguir as mesmas regras aí das anteriores. Observação, eu já até falei para vocês, né, mas é importante a gente reprisar aqui, o Estado ele não é herdeiro, ele é diferente do Código Civil de 16. No Código Civil de 16 o Estado ele era herdeiro, agora ele é o quê? A gente chama de sucessor irregular. Então os bens eles são devolvidos para o Estado. Então lá no artigo 1844 tem: não sobrevivendo cônjuge, companheiro, nem parente algum sucessível, ou tendo eles renunciado à herança, essa parte é importante. Então mesmo havendo herdeiros, há um herdeiro, tem um primo, mas ele não quer a herança, né? Acho que é pouco dinheiro, ou não faz questão porque não acha certo ele herdar de uma pessoa que ele nem conhecia, ele pode renunciar, ok? Então, esta se devolve ao município ou ao Distrito Federal, se localizado nas respectivas circunscrições, ou à União, se situado em território federal, ok? Então aí fica a questão do Estado que é herdeiro irregular quando não há sucessores, ok? Não tem nenhum parente sucessível, certo? E aí, uma observação. Uma questão importante antes de passar para o nosso próximo tópico, que é a petição de herança,
é relacionado à concorrência entre o cônjuge e o companheiro, ou o cônjuge e a companheira. Como assim, Guilherme? Vamos pensar que há uma relação, um casamento, concomitante a esse casamento, né, como a doutrina chama, uma família paralela. Então há um concubinato, aí o Tartucci fala, né, que seria o único caso de concubinato. Então há um concubinato e um casamento. Por que concubinato? Hoje, concubinato é toda aquela relação que está em confronto com os impedimentos lá do casamento. Então, no caso, a pessoa casada não pode ter uma união estável, um outro casamento, uma outra relação. Então, essa segunda relação, essa chamada família paralela, é uma relação de concubinato. Como fica no caso do falecimento? Então, pense em um homem que é casado com uma mulher e tem uma amante, né? Aqui ele vai ter uma companheira, na verdade seria uma concubina, né? Eu também não gosto desse termo, acho um termo extremamente pejorativo, mas é o que é trazido pela lei. Se ele falece, como fica? Quem recebe essa herança? Okay? Há muita divergência na doutrina, principalmente porque aqui a gente está considerando que o casamento é um casamento existente, não houve uma separação de fato, ele continua convivendo com a esposa e concomitantemente com a outra mulher, com essa companheira, né? Quem fica com a herança? Quando há separação de fato, a doutrina diverge, principalmente depois de 2017, onde reconheceu a união estável, reconheceu, né, os direitos da companheira ou do companheiro equiparados ao casamento. Então, olha, se há uma separação de fato, os bens adquiridos durante o casamento divide-se com a esposa. Os bens adquiridos durante a união estável, porque é uma união estável, porque já é separação de fato, serão divididos com a companheira. Então, isso é bem tranquilo, né? Há uma divergência, claro, mas aí fica um pouco mais simples de se resolver. O problema é quando não há separação de fato. E aí, em 2008, houve um julgamento emblemático, um recurso extraordinário, vou colocar aí para vocês, aonde tanto a esposa quanto a concubina, que não é legalmente a concubina, elas estavam disputando aí uma questão previdenciária. E isso chegou até o STF, por quê? Porque com a esposa ele tinha 11 filhos, com a concubina ele tinha 9 filhos. E com a concubina ele tinha uma relação extraconjugal de 37 anos. Então, como que fica isso? O voto da maioria, que foi o voto vencedor de relatoria do ministro Marco Aurélio Mello, foi de que, em que pese, né, essa questão temporal, quantidade de filhos, a lei ela não diferencia por essas questões. Então, por uma questão de segurança jurídica, por uma questão de legalidade, eles foram no sentido de que não é válida a união estável com a concubina, é uma relação meramente irregular, né, frente à lei, então não haverá aí os direitos previdenciários. Okay? Esse foi o entendimento majoritário. Só que o voto do ministro Carlos Aires Brito, né, um ministro brilhante, que já aposentou do nosso tribunal nos dias de hoje, foi no sentido de que deveria haver o quê? Uma divisão entre a companheira e a esposa, que na visão dele era a companheira. 37 anos, 9 filhos, já havia uma relação mais do que estável e duradoura, com o objetivo de constituir família. Então ali sim você tinha uma união estável. E o principal, boa-fé objetiva. Como assim, Guilherme, boa-fé objetiva? Não tinha como uma esposa não saber da companheira, assim como a companheira não sabia da esposa. Ou seja, foram 37 anos convivendo, ou menos, né, mas em algum momento daquele relacionamento a esposa soube da existência dessa família paralela e nunca foi questionado, nunca foi levado
a efeito essa questão. Então ali você tem um comportamento anterior que não pode confrontar um comportamento posterior. Princípio básico, é uma das teorias básicas da boa-fé objetiva, venire contra factum próprio. Então não pode ali ela se valer, né, ela ter um comportamento em um momento da vida e depois um comportamento contraditório, contrário àquilo que ela vinha fazendo. Então esse era o entendimento do ministro Carlos Aires Brito, mas foi voto vencido. Contudo, tem sido fundamentação para muitas demandas e quem sabe a gente tem alguma modificação disso no futuro, principalmente com essas equiparações que têm sido feitas pelos tribunais superiores. Para a gente encerrar essa parte, passar para testamento, falta falar aqui sobre a ação de petição de herança. A ação de petição de herança foi uma inovação trazida pelo Código Civil de 2002, né, o que a gente chama de petitio hereditatis, que é uma ação onde um herdeiro que foi por algum motivo excluído da herança, excluído da demanda inicial, ele entra, né, com uma ação pedindo a parte que lhe cabe. Então, José Jones Figueiredo Alves e Mário Luiz Delgado, eles colocam que seria uma ação real, inclusive. Por que uma ação real? Porque a herança, como já vimos em vídeos anteriores, ela constitui como um bem imóvel, né? A lei equipara a herança a um bem imóvel, então seria uma ação aí relacionada ao que a gente chama de ação real, direitos reais. Okay? A petição de herança, então, ela está fundada lá no artigo 1824, que fala que o herdeiro em ação em petição de herança pode demandar o reconhecimento de um direito sucessório para obter restituição da herança ou parte dela contra quem na qualidade de herdeiro ou mesmo sem título a possua. A petição de herança é muito comum quando temos reconhecimento de paternidade e depois uma ação de petição de herança. Por quê? Porque a herança ali ela já havia sido dividida entre os herdeiros, não se sabia da existência desse herdeiro, desse terceiro, né? E aí ele vem, entra com uma ação de reconhecimento de paternidade, demonstra que é filho, como filho ele faz jus à herança, né? Então aí ele entra com a petição de herança para poder possuir, ter, né? De novo, né? Na verdade ele nunca teve, né? Ele vai ter o recebimento da parte dele, seja toda ou seja uma parte da herança. Essa restituição dos bens ela é feita de acordo com a responsabilização, com a responsabilidade daquele que a possui, segundo a boa-fé ou segundo a má-fé. E aí, a partir da citação na ação de petição de herança, aquele que possui os bens, aquele que possui a herança que será repartida, ele começa a ser tratado de acordo com as regras da posse de má-fé, que é lá do artigo conforme o artigo 1826. Por quê? A partir do momento que ele sabe que aqueles bens podem não ser dele, ele se torna obrigado, né, a manutenção daqueles bens, resguardar aqueles bens, para que, caso seja reconhecido o direito desse provável, possível herdeiro, esses bens sejam restituídos a ele. Ou seja, a partir da citação, ele se torna possuidor de má-fé, inclusive com direito à mora. Okay? E aí nós temos a primeira observação. Se aquele que detinha a posse, ele for considerado herdeiro aparente, ou seja, para todos os efeitos, ele achava que era herdeiro, e os terceiros também achavam que ele era herdeiro, todos os negócios celebrados por ele, eles não poderão ser declarados nulos e serão perfeitamente eficazes. Okay? A gente tem esse entendimento tanto, né, da doutrina, a gente tem a Maria Helena Diniz dizendo, né, herdeiro aparente é aquele que, por ser possuidor de bens hereditários, faz supor que seja seu legítimo titular, quando na verdade não é. Então a gente tem a doutrina nesse sentido, e o próprio STJ, né, num recurso especial de 2011, onde a ministra Nancy Andrighi ela diz: as alienações feitas por herdeiro aparente a terceiros de boa-fé, a título oneroso, são juridicamente
eficazes. Então aí é sempre necessário diferenciar, né, o que seria um herdeiro de boa-fé, ou um herdeiro aparente. O herdeiro aparente é um herdeiro de boa-fé porque ele se achava herdeiro, de um herdeiro de má-fé que, sabendo da existência de outro herdeiro, sabendo da possibilidade, ele acaba se valendo dessa informação, desses fatos de forma ardilosa. Okay? Então, essa observação é importante com relação ao legítimo possuidor de boa-fé ou herdeiro aparente. Okay? Prazo para a propositura da ação de petição de herança. Isso é muito importante, acho que é a questão mais importante aqui pela controvérsia que surgiu, né, das dissidências e a evolução jurisprudencial. Com relação ao prazo para a propositura, havia uma súmula antiga ainda na vigência do Código Civil de 16, que era a súmula 149 do STF. Ela dizia: é imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é a de petição de herança. Então, ali era uma súmula, né, consolidada, olha, é prescritível. Mas qual é o prazo prescricional? E na vigência do Código Civil de 1916, seguia a regra geral, onde a prescrição seria de 20 anos, e foram inúmeros julgados, inúmeras decisões que seguiram esse entendimento. Com o Código Civil de 2002, né, a regra geral da prescrição ela passou a ser de 10 anos. Então, a partir do Código Civil de 2002, passou a incidir o prazo prescricional da petição de herança de 10 anos. E aí isso, né, perdurou durante muito tempo, até que houve um posicionamento diferente, divergente do STJ em 2016. Tá? Qual que foi esse posicionamento do STJ? Está lá no informativo 583, né, do Tribunal da Cidadania, foi de relatoria do ministro Otávio Noronha, okay? Em 2016. Então vou ler um trecho para entender. Conforme entendimento doutrinário, não há falar em petição de herança enquanto não se der a confirmação da paternidade. Dessa forma, conclui-se que o termo inicial para ajuizamento da ação de petição de herança é a data do trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade, quando em síntese confirma-se a condição de herdeiro. Então, qual que passou a partir de 2016 a seu entendimento da jurisprudência do STJ? Só começa a contar o prazo prescricional da ação de petição de herança, ou seja, a pretensão, ela começa a prescrever apenas após o trânsito em julgado da ação que reconheceu a paternidade. Okay? Por quê? Porque você não pode ter prescrito um direito que você nem sabia que tinha. Então você só passa a ter aquele direito de herança quando há o reconhecimento. Então a partir dali começa a incidir o prazo prescricional de 10 anos. A gente tinha inclusive a possibilidade de você entrar com uma ação de investigação de paternidade com já prescrito o direito à ação de petição de herança, né? Não fazia sentido, olha, algo prescreveu antes de eu saber que eu era herdeiro. Então cria-se uma situação um pouco complicada e confusa. Então esse foi o entendimento. Então a gente tem aí outro julgado também da terceira turma do STJ de 2017. Então vou ler um trecho para vocês. Nas hipóteses de reconhecimento pós-mortem de paternidade, o prazo para o herdeiro preterido buscar a nulidade da partilha e reivindicar sua parte na herança só se inicia a partir do trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade, quando resta confirmada a condição de herdeiro, e a decisão de 2017 do ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Então, este é o entendimento da jurisprudência, ok? E da doutrina? O que é doutrina? A doutrina, a maioria da doutrina, entende conforme o STJ. Contudo, tem uma parcela da doutrina, e aí principalmente Gisele Hironaka, Flávio Tartucci, que tem um entendimento divergente. O que eles entendem? Eles entendem que a ação de petição de herança seria imprescritível. Okay?
Por quê? Primeiro, porque é um direito constitucional, está lá na Constituição. E segundo, que ela, assim como um direito de propriedade, ela não seria extinta pelo seu não exercício. Então, seria uma ação imprescritível, assim como é o direito de propriedade. Seria imprescritível. Okay? Então, nas palavras do autor, a herança é transferida ao sucessor no momento mesmo da morte do seu autor e, como se viu, isso assim se dá pela transmissão da propriedade de todo hereditário. Então, ele assim como a Gisele Hironaka, entendem que seria imprescritível a ação de petição de herança, assim como é lá no direito italiano. A doutrina italiana também defende essa tese e lá é isso o que se utiliza. Ou seja, para você perder esse direito, deveria, na visão dele, haver uma ação de uso capião, assim como é no direito de propriedade. Okay? Então, se ninguém tentar uma ação de uso capião, você pode requerer isso a qualquer momento. Tá? Então, esse é o entendimento da Gisele Hironaka e esse é o entendimento do Flávio Tartucci de que seria imprescritível a ação de petição de herança. Encerro aqui a questão do direito das sucessões até o momento. No nosso próximo vídeo eu vou analisar aí os testamentos, né, tipos de testamento e aí as questões que surgem com o testamento. Okay? Então continue nos seguindo, continue curtindo, continue aproveitando as aulas. Bons estudos a todos. Um abraço.